meu nome é Carla Beatriz e eu e meu grupo, que também é composto por Letícia e Jonas, vamos falar um pouco sobre a integração numérica, o método do trapézio repetido. A integração numérica é uma técnica amplamente utilizada em cálculos quando uma função é complexa ou desconhecida e não pode ser integrada analiticamente. Um dos métodos mais simples e eficazes para isso é o método do trapézio, que pode ser aplicado de maneira repetida para aumentar a precisão, resultando no método do trapézio repetido. Método do trapézio, formulação básica. O método do trapézio aproxima a área sob uma curva f de x entre dois pontos A e B, por um trapézio cuja base é o segmento de reta entre f de A e f de B. A formulação para o intervalo é a fórmula a seguir. A ideia é que a área sobre a curva seja aproximada pela soma das áreas de trapézios formados entre os pontos. O método do trapézio consiste em aproximar a área sobre uma curva utilizando trapézios ao invés de retângulos. A fórmula básica do trapézio para uma aproximação é abaixo. É simples, porém mais preciso do que o método dos retângulos. Em vez de calcular a área de um único trapézio, o método do trapézio repetido divide o intervalo de integração AB em vários subintervalos de largura h igual a b menos a sobre n, onde n é o número de divisões. Para cada subintervalo, calcula-se a área de um trapézio e a soma dessas áreas fornecer a aproximação da integral. A fórmula geral para o método do trapézio repetido é as fórmulas mostradas no slide. Vantagens do método do trapézio repetido. Eles são simples de implementar, pois requer apenas o conhecimento dos valores da função nos extremos e em alguns pontos intermediários. A melhoria na precisão. Quanto maior o número de subintervalos n, mais precisa será a aproximação da integral. E a aplicação versátil. Funciona também para funções suaves e contínuas em intervalos fechados. Erro no método do trapézio repetido. O erro associado ao método do trapézio repetido está relacionado à curvatura da função. Quanto mais a função se desviar de uma reta entre os pontos, maior será o erro. A fórmula do erro pode ser expressa pela seguinte fórmula, onde xi é um ponto no intervalo AB e f derivada de xi representa a derivada de segunda ordem da função. Para minimizar o erro, aumentamos o número de subintervalos n, reduzindo a largura h. Bom, aqui a gente trouxe o cálculo, né, feito à mão, onde no enunciado ele pede para a gente calcular a integral da função f de x, que é igual a e elevado a x, no intervalo entre 0 e 1, usando o método trapézio repetido com um número de 6 subintervalos. Então, a gente tem que o A é igual a 0, que é o início do intervalo, B é igual a 1, que é onde o intervalo termina, e N é igual a 6, que é o número de subintervalos. Primeiro, a gente vai calcular o H, né, que é o tamanho desse subintervalo, e aí a gente vai substituir nessa fórmula. H é igual a B menos A sobre N, que vai dar o valor de 1/6. E aí, fazendo essa divisão, gera o valor de 0,1667, que é o tamanho do subintervalo. Na próxima etapa, né, a gente define os pontos de divisão, que no caso a gente vai calcular do x0 até o x6, onde o x0 é igual a 0, o x1 vai ser o valor do próprio h,
e o x2 eu vou acrescentar mais 0,1667 ao valor do próprio h, que vai gerar o valor de 0,3333. E assim eu vou fazer isso sucessivamente até o valor de x6. Eu vou pegar o valor do x anterior e acrescentar o valor de h, que é 0,1667. Então, para o x3, eu vou pegar o valor de x2 e acrescentar o valor de h. Aí, na imagem, como vocês podem ver, o x3 deu 0,5. Para achar o x4, vou pegar esse 0,5 e adicionar o valor de h, mais 0,1667. E assim por diante. O x5 eu vou pegar o valor de x4 e adicionar o valor de h, e o x6 é a mesma coisa. Vou pegar o valor de x5 e adicionar o valor de h. E assim, encontrando todos os valores desse x, do x, a gente substitui na função. Então, eu vou ter f de x0, f de x1, f de x2 até f de x6. Então, eu substituo o valor de cada x na função e eu vou ter esses valores aí. 1,1814. Para o f de x2, eu vou ter 1,3956. Para x3, 1,6487. x4, 1,9477. x5, 2,3. E para x6 eu vou ter 2,7183. Fazendo isso, a gente aplica a fórmula geral do método trapézio, onde eu vou ter a integral de a a b, f de x, dx é aproximadamente h sobre 2 vezes f de x0, mais 2 vezes o somatório do x, que no caso é de x0 até x6. E aí, substituindo nessa fórmula, eu vou ter que a integral de 0 a 1 de e elevado a x dx é aproximadamente 0,1667 dividido por 2 vezes o somatório de f de x0 até f de x6. Fazendo os cálculos, eu chego no valor de 1,7224, que é algo bem próximo do valor dessa integral, da nossa função f de x. Então, eu vou ter que 1,7182 é aproximadamente igual a 1,7224. Aqui a gente tem esse exemplo calculado por inteligência artificial. No nosso caso, a gente escolheu fazer pelo chat GPT, e ele basicamente faz a mesma coisa que eu fiz manualmente, só que ele dá o passo a passo. Primeiro, ele vai definir a função e o intervalo, definindo cada termo, onde f de x é igual a e elevado a x, a igual a 0, b igual a 1 e n igual a 6. E aí ele vai substituindo cada termo na fórmula, cada valor vai ser gerado, né, de x0 até x6, como você pode ver pelo slide. Aí ele vai calcular, substituir f de x0 até f de x6 na função. Depois ele vai aplicar cada um desses valores na fórmula geral do método trapézio. Então, do lado esquerdo da função a gente vai ter a integral, e do lado direito a gente vai ter o h dividido por 2, que é o 0,1667, vezes o somatório de todos os f de x até f de x6. Aí ele vai calcular, dar o passo a passo. A gente obtém basicamente os mesmos valores, 1,722, no feito manualmente deu 1,7224, é uma diferença pequena. Aí é o resultado da integral.
E aqui é o cálculo feito pelo software Wolfram Alpha, que não varia muito, porque os resultados são bem próximos, né? Varia só algumas casas decimais. Ele também dá o gráfico dessa função, dessa integral, no caso. Os valores dão bem aproximados, eles só dá algumas casas decimais a mais, mas não é algo que altere tanto assim. É uma pequena variação. Conclusão. O método do trapézio repetido é uma técnica poderosa para a integração numérica, especialmente para funções contínuas e suaves. Sua simplicidade e capacidade de melhorar a precisão com o aumento do número de subintervalos tornam-no uma escolha comum em problemas práticos de cálculo numérico. No entanto, deve-se ter cuidado com a escolha do número de subintervalos para balancear precisão e eficiência computacional. Essas são algumas das referências que a gente pegou para fazer nosso trabalho e esse foi nosso seminário.